Paz do Senhor a todos. Nós hoje daremos continuidade à nossa série de pregações aos Filipenses. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no 3º capítulo. Quem vai me ajudar a pregar aqui, dá um glória a Deus bem forte aí. Você não veio para assistir uma pregação, você veio cultuar ao Senhor. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus te ministrar, for te ministrando, vai dando lugar para Ele aí em nome de Jesus. Filipenses 3, a partir do versículo de número 7. Hoje eu quero lhes falar sobre o conhecimento de Cristo. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Diga comigo, para ganhar a Cristo. Amém? Quem crê nessa palavra? Nós estamos sendo ministrados nesse mês de agosto, pela carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero trazer à sua memória a primeira ministração, onde nós falamos sobre o plantio dessa igreja, que está relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. E o título da primeira mensagem, nessa ocasião, foi sobre o plantio da igreja em Filipos. Nós falamos sobre a viagem de Paulo e Silas, juntamente com Timóteo e Lucas, que tentavam pregar o evangelho na Macedônia, mas foram impedidos pelo Espírito de Jesus. E sob a orientação do Espírito Santo, eles chegaram naquela cidade, e ali a igreja de Filipos nasceu, através do coração de Lídia, que é xará da nossa irmã Lígia, só muda o D e o G, né, irmã Lídia? Deus abriu o coração de Lídia para receber a palavra, e ali começou uma igreja no seu lar. Deus libertou uma moça com um espírito de adivinhação, que ficava elogiando Paulo e Silas quando passavam, eis aí os homens de Deus, e Paulo um dia com o discernimento do Espírito diz, olha, eu te digo, sai dela em nome de Jesus, e aquela moça foi liberta. E por causa da sua libertação, eles foram presos, açoitados e lançados na prisão, porque os homens daquela cidade ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação que estava possuindo aquela jovem. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, machucados, maltratados, à meia-noite cantavam e oravam. Eles cantavam e oravam. E enquanto eles cantavam e oravam, a Bíblia diz que os alicerces da prisão tremeram. E eles foram libertos através do poder da oração, através do poder da adoração. E ali Paulo liberou uma palavra sobre o carcereiro que ficou desesperado, porque ele teria que guardar os presos com a sua própria vida. Se os presos fugissem, ele pagaria com a sua própria vida. E Paulo diz assim, olha, não faça isso, não precisa se matar, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Na segunda ministração, nós falamos aqui sobre estarmos no mesmo Espírito, que está no 1º capítulo da carta, no conteúdo em si da carta. E nós observamos que quando Paulo pede para que a igreja esteja no mesmo Espírito, Paulo não usa o Espírito com o E maiúsculo, Paulo usa o Espírito com o E minúsculo, porque ali Paulo não está se referindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito aqui tem uma conotação de sentimento, de direção, de estarmos juntos no mesmo propósito. E ali nós observamos que quando nós estamos reunidos juntos no mesmo propósito, existe uma cultura de generosidade instaurada na igreja. Nós ouvimos há pouco aqui a pastora Vilma falando sobre dízimos e ofertas e um pouquinho sobre conforto. Mas dízimos e ofertas não servem só para manutenção e conforto da casa de Deus. Dízimos e ofertas servem para o avanço da obra de Deus. Ontem nós estivemos na cidade de Arujá,
celebrando o primeiro aniversário de uma igreja que foi aberta a partir desta igreja. E eu não sei se você sabe, mas o valor que você contribui aqui, 30% desse valor nós mandamos para a expansão, e essa sua semente tem aberto portas, e pessoas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho. Por isso, irmãos, quando nós caminhamos numa mesma direção, novas igrejas são abertas. Quando nós caminhamos numa mesma direção, Jesus salva almas, e você não imagina o poder que tem a sua generosidade. Nós falamos a respeito de estar no mesmo Espírito que cria a unidade na igreja. Jesus orou por isso, Jesus orou para que nós fôssemos um. E quando há unidade do povo de Deus, a igreja cumpre o seu propósito, porque Jesus diz: eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviastes. Quando nós somos um, irmãos, em Cristo, nós temos o poder de alcançar o mundo. Mais poderoso do que qualquer evento que a gente possa fazer é a nossa unidade, porque a nossa unidade revela Cristo para o mundo. A nossa unidade faz com que as pessoas vejam em nós a família de Deus, de pessoas transformadas, de pessoas restauradas, de pessoas que estavam longe, mas que agora estão perto. Falamos que o mesmo Espírito traz uma compreensão profunda do amor. E é isso que Paulo está apelando para a igreja de Filipenses no seu primeiro capítulo, dizendo: eu peço que vocês sejam aprofundados no conhecimento e na ciência do amor. E Paulo fala aqui sobre o conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, que nos faz viver como um só povo. Paulo fala sobre um conhecimento que nos leva a viver experiências que os livros não podem nos trazer. E Paulo fala que quando nós somos um, nós recebemos coragem e confiança em Cristo. E ele vai começar o seu segundo capítulo tratando exatamente sobre essa questão de unidade, porque quando eu comecei a pregar sobre a carta aos Filipenses, eu disse para os irmãos que Paulo escreveu com 2 propósitos. Aquela igreja estava correndo 2 sérios perigos. O primeiro deles era um problema de ego, era um problema de falta de unidade, de união. E o segundo deles era um problema de divisão doutrinária, um perigo doutrinário. Por isso que Paulo chama essas pessoas que estavam tentando implantar uma doutrina que não era de Cristo na igreja, de inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo vai começar aqui esse terceiro capítulo tratando esse problema. Por isso que nós pulamos do segundo capítulo para o terceiro capítulo, para que a gente possa também no próximo domingo terminar a nossa série aos Filipenses, amém? Então Paulo diz assim, que tudo que ele tinha, ele considera como perda para ganhar a Cristo e pelo conhecimento de Cristo. Mas por que Paulo vai dizer que ele considera tudo como perda? Por causa dos irmãos da falsa circuncisão. Estavam querendo trazer a circuncisão dos judeus para aquela igreja. E Paulo agora pregava o evangelho da salvação. Paulo não pregava mais o evangelho do reino que fornecia esperança, 2 coisas diferentes. O evangelho do reino que era pregado antes de Jesus ser crucificado, fornecia salvação. Após a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, agora nós não pregamos mais o evangelho do reino, nós pregamos o evangelho da salvação. Nós não fazemos mais parte da antiga aliança, nós fazemos parte da nova aliança. Então Paulo vai começar aqui a rebater os irmãos da falsa circuncisão, daqueles que estavam pregando que eles teriam um relacionamento com Deus através de uma marca que era feita na carne. E Paulo vai falar sobre uma marca que vinha através do Espírito Santo de Deus. Então quando você olha, quem está com a Bíblia aberta diz amém. Quando você olha a partir do primeiro versículo, Paulo diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em... O que está escrito na sua Bíblia? Nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na... Paulo está dizendo, essa marca feita na carne já não vale mais de nada, a nossa marca é feita
no Espírito. Então tome cuidado com isso, e Paulo diz assim, no versículo de número 4, embora eu mesmo tenha razões para tal confiança, porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém tivesse prestígio para se gloriar na carne, eu ainda mais, e ele começa a dizer sobre as suas qualificações da lei. Eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente da tribo de Benjamim, fui criado aos pés de Gamaliel, mas quando eu tive um encontro com Cristo, tudo isso que para mim era ganho, agora eu passei a considerar como perda, eu passei a considerar como nada, porque eu vivia cego na religião, eu vivia cego na repreensão da lei, e eu perseguia os cristãos, mas a partir do momento que eu tive um encontro com Cristo, eu considerei isso tudo perda, para ganhar agora o conhecimento de Cristo. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que o nosso encontro com Cristo vale mais do que tudo aquilo que nós vivemos no passado. O nosso encontro com Cristo é mais importante do que qualquer experiência que nós vivemos no passado. Sabe o que às vezes nos deixa um pouquinho indignados e boquiabertos? É que muita gente fala do passado como se aquele tempo fosse melhor do que hoje. Muita gente na época que vivia no mundo era um leão, mas quando se converte vira um gatinho. Muita gente passava a noite na balada, virava noites e noites, pagando bebida para todo mundo e não reclamava, mas agora quando vem para a igreja, muitas vezes o culto passa 10 minutos do horário e está reclamando. No mundo era um leão, mas agora no evangelho é um gatinho. E Paulo está dizendo, eu considero tudo aquilo do passado como perda, para ganhar o conhecimento de Cristo, aleluia, porque Cristo é maior, Cristo é melhor do que todas as coisas. Eu era alguém perdido, agora eu fui encontrado por Ele. Mas eu quero que você preste bem atenção ao que Paulo diz no versículo de número 6, quanto ao zelo fui perseguidor da igreja. E tudo isso começa ali em Atos capítulo de número 6, nós estamos em uma série aqui, às quintas-feiras, sobre a virtude da igreja primitiva, ou as virtudes da igreja primitiva, e tem sido poderoso. E nós vimos que quando houve um problema na igreja primitiva, em que as viúvas dos hebreus eram atendidas e as viúvas dos gregos eram deixadas de lado, foram levantados 7 diáconos para administrarem a igreja, para servirem as mesas. E entre 7 diáconos foram levantados Estevão e Filipe. Quais foram levantados? Estevão e Filipe. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, porque ele começou a pregar a palavra, e os religiosos da época ficaram com inveja, e começaram a difamar Estevão, mas quanto eles mais difamavam Estevão, mais Estevão anunciava sobre o Cristo que foi morto, e ressuscitou, e nos trouxe a salvação. Mas Estevão foi apedrejado. Enquanto ele era apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita do trono de Deus. Enquanto Estevão era apedrejado, e antes de morrer ele disse, Senhor, não impute-lhes esses pecados, e Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e ali começou uma grande dispersão, e a Bíblia diz que Saulo de Tarso consentia na morte de Estevão. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e a Bíblia diz que ele segurou, pastor Arnaldo, as vestes de Estevão, e por causa disso a igreja se dispersou, e outro diácono que foi destacado foi Filipe, começou a pregar o evangelho. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês nessa noite, é que o conhecimento de Cristo traz o avivamento. O conhecimento de Cristo é tão poderoso, que ele tem o poder de avivar a nossa vida. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a Bíblia diz que os que iam dispersos, anunciavam a palavra, e Filipe anunciava o
Cristo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 5, a Bíblia diz: Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Vou repetir: Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. A mensagem da igreja primitiva que trouxe o avivamento era uma mensagem centralizada em Cristo. E os versículos continuam dizendo que Filipe pregava e a multidão ouvia o que ele dizia, e ali sinais e maravilhas aconteciam. Os espíritos imundos saíam dando gritos, os paralíticos e mancos foram curados, e ali houve grande alegria naquela cidade. Ei, deixa eu te dizer algo: quando nós anunciamos o Cristo ressurreto, um grande avivamento vem sobre a nossa geração. Agora a minha pergunta é: por que muitas vezes nós não vemos aquilo que Filipe viu? Se o Deus que nós servimos é o mesmo, Deus mudou? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esses milagres que nós lemos na Bíblia estão disponíveis para nós hoje. Talvez você que está sentado aqui no banco seja fruto de um milagre. Você teve uma doença, mas Jesus te curou. Assim como o pastor Arnaldo testemunhou aqui na quinta-feira, que teve um câncer, mas está aqui curado, porque Ele continua curando. E quem tem o poder de fazer isso nas nossas vidas, a não ser Cristo, irmãos? Agora a grande questão é: por que um grande avivamento hoje não é contemplado na nossa geração? Porque nós estamos perdendo tempo pregando sobre as demandas da vida, e não estamos pregando Cristo. Hoje em dia na igreja nós criamos demandas para todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ministrar, criamos projetos para empreendedor, criamos projetos para casais, criamos projetos para tantas áreas da nossa vida. Pastor, você está dizendo que isso é ruim? Não, eu estou dizendo para você que não adianta você ser ministrado no seu casamento, não adianta você ser ministrado na sua finança, não adianta você ser ministrado nos mundos dos negócios, se Cristo não for o centro da sua vida. A grande transformação que nós desejamos ver nessa geração está em Cristo. Quando nós anunciamos a Cristo, um grande avivamento vem sobre nós. Quando nós anunciamos a Cristo, irmãos, a nossa vida muda de dentro para fora. A nossa preocupação não deve estar no nosso exterior, mas no nosso interior. E a minha grande pergunta para você nessa noite é: como está o seu coração? O seu coração realmente está avivado? Ou essa realidade é somente uma canção aos cultos de domingo? Quando nós cantamos: olha, a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar, mas muitas vezes essa não é a realidade de uma igreja que se encontra cansada porque está descentralizada, de uma igreja que encontra-se cansada porque não está firmada em Cristo. Quando Cristo é a nossa rocha, nós somos uma geração que tem lenha para queimar. Agora, quando eu olho esse texto, irmãos, eu fico maravilhado, porque imaginem uma grande perseguição aos irmãos que estavam pregando a palavra. Hoje em dia, se alguém não te dá a paz do Senhor, muitas vezes você nem quer vir mais para o culto. Mas a Bíblia diz que aqueles que estavam sendo perseguidos, maltratados, pregavam a palavra, e eles anunciavam a Cristo. Ei, deixa eu te dizer algo, irmão: tudo que você precisa nessa noite é sair daqui entendendo que existe um Cristo que quer ser o centro da sua vida. E por que é Cristo? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o ungido de Deus, Ele é aquele que veio para verter o seu sangue, e Ele deseja mudar a sua vida espiritual. Não adianta nada Jesus te abrir uma porta de emprego se você estiver frio na fé. Não adianta nada Jesus te dar condições para você adquirir aquele carro que você tanto quer, se a sua vida espiritual estiver fria ou morna. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo não pode ser um item na nossa agenda de domingo quando dá, mas Ele precisa ser aquele que norteia a nossa agenda. Essa era a realidade da igreja primitiva.
E nós podemos ver aqui a fidelidade dos irmãos. Então esse avivamento que chegou em Samaria, através do conhecimento de Cristo, que trouxe o avivamento, ressaltou a fidelidade dos irmãos, porque eles não se acovardaram, eles continuaram pregando a palavra. Ei irmão, qual é o motivo que tem te feito parar? Qual é o motivo que tem feito você largar a mão do arado? Você está sofrendo perseguição? Não. Muitas vezes é só situação financeira que precisa ser resolvida. Não deixe de cumprir a vontade de Deus. Seja fiel, porque quem é fiel tem sempre algo especial preparado. Eles anunciavam a palavra. A nossa geração, irmão, vai experimentar um grande derramamento do Espírito Santo através da fidelidade dos crentes. Pastor, mas como assim através da fidelidade? Deus deseja ver em nós fidelidade nas coisas simples e singelas. A nossa geração, irmãos, eu amo a minha geração, não estou aqui para amaldiçoar a nossa geração, mas a nossa geração é a geração mais ansiosa de todas as gerações que já se passaram na face da terra. Você sabe por quê? Falta em nós fidelidade. A fidelidade traz contentamento. A fidelidade nos faz celebrar a Cristo nas coisas pequenas que nós recebemos. E quando você é fiel nas mínimas coisas, você está apto para ser colocado nas grandes coisas. O grande derramamento do Espírito que nós tanto ansiamos virá quando nós formos fiéis nas pequenas coisas. Nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. E no que diz respeito à fidelidade, a Bíblia diz em Salmos que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Tem fiel aqui nessa noite? Tem crente fiel aqui nessa noite? E sabe o que o salmista diz? Que ele procura os fiéis da terra para que estejam com ele, e o que anda no caminho reto, esse servirá a ele. Deus não está procurando gente capacitada, Deus está procurando gente fiel. Para corroborar com isso, fidelidade nas mínimas coisas, a Bíblia diz no Salmo de número 89, achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. O que tem a ver isso, pastor? Quando Saul peca, que Deus pede para Samuel ir até a casa de Jessé, o que Davi estava fazendo, irmãos? Davi estava pastoreando o rebanho do seu pai. Davi estava sendo fiel em algo que lhe cabia naquela oportunidade. Davi estava sendo fiel em uma tarefa que não era requisitada naquela época, porque a Bíblia diz que quando o profeta chega lá, passaram-se os 7 filhos de Jessé, e nenhum deles havia sido escolhido por Deus para governar sobre Israel. E o profeta pergunta, acabaram-se os mancebos? E o pai se lembrou, a Bíblia diz, o pai se lembrou que existia um que estava de trás das malhadas. Ser pastor hoje é top, irmãos. Ser pastor e postar hoje foto no Instagram é da hora demais. Pastor não precisa mais andar com aquela roupa toda engomadinha. Pastor hoje está com igreja preta, com luz piscando. Mas naquela época ser pastor de ovelha era cheirar fezes de animal. Mas a Bíblia diz que Davi era tão fiel, porque em 1 Samuel, capítulo de número 17, quando ele vai lutar com Golias, ele pergunta, por que vocês estão aqui amedrontados? E o próprio rei também estava amedrontado, e um monte de guerreiro amedrontado diante de Golias. Ele disse assim, olha, deixa eu lutar com esse incircunciso aí, porque quando eu estava lá, cuidando das ovelhas de meu pai, eu as protegi do urso e do leão. Ou seja, ele era fiel na parte que lhe cabia. Sabe quando você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus? Quando você for fiel naquilo que Ele já entregou para você. Não viva por aquilo que você não alcançou ainda. Celebre aquilo que você já tem, irmão. Celebre as pequenas coisas. Celebre os pequenos começos, porque Deus está nisso. Deus se agrada disso. Não abra sua boca para maldizer aquilo que você tem. Quantas pessoas hoje, nessa era da tecnologia, olham para a sua situação e dizem, mas a vida de fulano é melhor, aonde ele está na Europa, tirou uma foto em frente à torre Eiffel, né? Eiffel, obrigado. Ele está lá em Cancún, ele está em Dubai,
E olha onde eu estou aqui, pegando o trem de Itaquá para trabalhar, mas é melhor você estar no trem de Itaquá sendo fiel a Deus, do que você estar em Dubai, fora da vontade de Deus, porque quando você é fiel a Deus, nas mínimas coisas Ele te leva lá, e você vai desfrutar de uma forma ainda muito melhor. Fidelidade traz avivamento, irmão. Fidelidade é você permanecer na onde Deus te colocou, e ainda que esteja difícil, e ainda que esteja doloroso, você deve dizer: olha, eu não vou arredar o meu pé daqui, porque esse é o lugar que Deus me colocou, e se Ele me colocou, eu vou sofrer com Ele, porque a Bíblia diz que quando nós sofremos com Ele também nós reinaremos para a glória de Deus. Ei, esse deserto aí, irmão, ele tem data para começar, mas ele tem data para terminar também. Se você crê, pregue essa palavra aí, porque há um tempo de refrigério chegando para os crentes fiéis em nome de Jesus. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus, porque não é a palavra do pastor, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus para você. Deus se agrada de pessoas fiéis. O salmista, no Salmo de número 132, se não me falha a memória, levantou a bola: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Davizinho estava lá no pasto dizendo: eu vou ser fiel a Ele naquilo que me cabe. Como que você quer galgar, irmãos, posições maiores, se você não valoriza o hoje? Se você não valoriza o agora? Deixa eu te dizer algo: a sua família é a melhor família da terra, os seus filhos são os melhores filhos da terra, o veículo que você anda é o melhor veículo da terra. Por quê? Porque são seus, foi Deus quem deu para você. Valorize aquilo que Ele te deu, e esse conhecimento de Cristo vai trazer um avivamento. Você está pegando a palavra, irmão? Sabe o que a Bíblia diz? Que os coxos andavam, os surdos ouviam, e para fechar, houve uma grande alegria naquela cidade. Pastor, não estou entendendo, não está fazendo sentido. Talvez você esteja manco espiritualmente, mas você vai sair daqui andando para a glória de Deus. Vou melhorar para você dar um glória mais forte. Talvez você esteja manco espiritualmente, você vai sair daqui correndo. Existe um novo tempo de Deus chegando para essa igreja em nome de Jesus. Eu declaro um grande avivamento sobre essa igreja em nome de Jesus, através da fidelidade dos irmãos. Outra característica notável, através desse conhecimento de Cristo que chegou em Samaria, foi a pregação da palavra. Irmãos, ouça isso: avivamento é resultado da pregação genuína da palavra. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem de autoajuda, você veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, meu irmão. Se nessa noite o seu coração estiver aberto, essa realidade vai alcançar a sua vida. Essa realidade vai alcançar essa igreja, essa realidade vai alcançar essa cidade para a glória de Deus, sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de vaidade, mas aqui a palavra de Deus é pregada. Nós não estamos aqui interessados em massagear o ego de ninguém, nós não estamos aqui interessados em apresentar para você um evangelho diluído, nós estamos aqui interessados em pregar a palavra, porque quando a palavra de Deus é pregada, um grande tempo de restauração alcança a nossa vida. Avivar significa restaurar. Diga comigo: avivar significa restaurar. Quem precisa de restauração nessa noite? Meu irmão, mas isso aí ninguém vai poder decidir por você. É só se o seu coração estiver aberto. Palavra de Deus que uns confiam em carro, palavra de Deus diz que outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Cristo. Eu não caminho, irmão, apoiado em homens, eu não caminho colocando a minha expectativa em homens, eu caminho colocando a minha expectativa na palavra de Deus. Ouça isso: Deus só pode avivar um povo, uma nação, se houver a compreensão da sua
vontade. É por isso que a palavra de Deus, ela não é pregada para te arrepiar. A palavra de Deus não é pregada para te impressionar. A palavra de Deus é pregada para te transformar. Não espere, irmãos, uma pregação para te emocionar. Não espere uma pregação para te arrepiar. Espere uma pregação para te transformar. Porque Deus só pode avivar a nossa vida. E o que é avivar, pastor? Eu vou mais a fundo. Avivar é trazer vida àquilo que está morto. Deus só pode avivar a sua vida se houver a compreensão da sua palavra. Irmãos, não é a compreensão dos meus conceitos, é a compreensão da palavra de Deus. Ô pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando, irmão. Talvez eu não saiba. Pastor, você não sabe que essa determinada área da minha vida está morta, mas se você sair daqui entendendo, o avivamento vai chegar nessa área da sua vida, meu irmão. Deus vai pegar aquilo que está morto, Deus vai pegar aquilo que já não tem mais esperança, e Deus vai trazer vida para a honra e para a glória do louvor do nome dEle. Irmãos, isso vai servir para um grande testemunho, daqueles que te conhecem, que as pessoas verão e dirão: grande é o Deus dessa pessoa. Salmo de número 126 diz, que aqueles que levam a preciosa semente, chorando e cantando. Você tem semeado com lágrimas, irmão, mas há uma promessa de avivamento para você, que é fiel, que compreende a palavra. Aqueles que levam a preciosa semente, chorando e cantando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo os seus frutos. E o salmista continua dizendo que as nações olharão e dirão: grandes coisas fez o Senhor por esses, por isso estão alegres. Sabe aquele amigo tão querido que te acompanha, que ora com você, que chora com você? Ele vai olhar e vai ver o tamanho de Deus na sua vida. As pessoas vão louvar a Deus através do seu testemunho. Porque aquele que compreende a palavra, aquele que é fiel, aquele que semeia com lágrimas, será alcançado por um grande avivamento. Os paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Receba alegria, irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Receba alegria, você que se encontra triste, você que se encontra ansioso, você que se encontra preocupado, receba alegria. Não é uma alegria externa, é uma alegria que vem do Espírito Santo, que está sendo derramado nessa noite, sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Irmãos, isso que aconteceu em Samaria é uma promessa de Deus para nós. Por que aconteceu? Porque Cristo foi anunciado, e a Bíblia diz: esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Só que esses sinais seguirão aos que crerem. Quem está crendo comigo aqui nessa noite? Se você crer, irmão, eu declaro em nome de Jesus que você vai viver essa realidade. Sabe quando você se deparar com aquela pessoa enferma, não dê um Dorflex para ele não, ore pela vida dele. Tem crente que já anda até com Dorflex na bolsa, né? Tem gente que tem uma farmácia na bolsa. Se alguém precisar de um remedinho, essa é minha mãe, tá? Tem um remedinho aqui. O maior remédio se chama Jesus Cristo. Seja mais ousado, meu irmão. Fale do nome de Jesus. Ore pelas pessoas angustiadas. Proclame a Cristo. Coloque as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. João 14:12 diz: digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho feito, e fará coisas ainda maiores do que essas. E fará coisas ainda maiores do que essas. Eu estou indo para o Pai, mas eu estou deixando alguém que é como eu, o Espírito Santo da verdade, aquele que nos ensina todas as coisas e nos dá poder de Deus.
Irmãos, é poder de Deus, irmãos. O Evangelho é poder de Deus. Então diga comigo: conhecimento de Cristo traz o avivamento. Quem pode glorificar Jesus por isso? Segundo entendimento, é que o conhecimento de Cristo transforma a nossa vida. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, sem perca de tempo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali alguns homens que pertencessem ao caminho, os levasse presos a Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram para Damasco. Quando nós conhecemos a Cristo, irmãos, não há como nós não vivermos a verdadeira transformação. Nós estamos falando aqui de um cara que respirava ameaças de morte, de um cara religioso e sanguinário, mas quando teve um encontro com Jesus, foi completamente transformado. A transformação acontece quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Se nós temos Cristo como nosso Senhor, a nossa vida começa a passar por uma transformação. É uma transformação que não tem a ver somente com a roupa. É uma transformação que não tem somente a ver com a sua fala, mas é uma transformação da sua essência, irmão. Quando nós observamos a vida de Jesus, no seu ministério terreno, o seu primeiro milagre não foi dar vista ao cego. Isso é curioso. No ministério de Jesus, o seu primeiro milagre não foi ressuscitar o morto. O seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho. E isso é fatídico, isso é emblemático, porque Jesus não veio, irmãos, simplesmente para nos dar aquilo que nós precisamos no nosso físico. Jesus não veio apenas para dar vista aos cegos. Jesus não veio apenas para curar os mancos. Jesus veio para transformar a nossa natureza. Isso é emblemático. Ali ele realizou um grande milagre, transformando água em vinho, porque ele estava passando uma mensagem. Começou um tempo de transformação na vida das pessoas. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, nós somos transformados. Quem é Jesus para você, meu irmão? Jesus é uma satisfação financeira? Quem é Jesus para nós? Será que Jesus é apenas a promoção que nós tanto buscamos profissionalmente? Jesus é aquele que me ajudou a abrir um novo negócio? Jesus é aquele que me trouxe uma cura e ficou por aí? Quem é Jesus para nós? Ele é apenas isso? Ou Ele é o nosso Senhor que transformou a nossa vida e que agora está nos direcionando para o caminho que nós precisamos seguir? Paulo, quando teve um encontro, a luz brilhou, e a Bíblia diz que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o S aqui não está de maneira minúscula, mas de maneira maiúscula, porque Paulo reconheceu que ali ele estava tendo um encontro com alguém que era Senhor. Nós não servimos, irmãos, mais o Jesus que foi maltratado, que foi crucificado. Nós servimos o Jesus que triunfou sobre a morte. Por que Ele é Senhor? A nossa compreensão a respeito do senhorio de Cristo precisa se aprofundar. Não estou falando somente de alguém que manda e você obedece. Eu estou falando de alguém que teve poder para vencer a morte ao terceiro dia. Ah, irmão, acho que você não pegou não, irmão. Você já parou para pensar alguém que venceu a morte ao terceiro dia? E Paulo pergunta lá na sua carta aos Coríntios: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, as suas correntes? Tragada foi a morte na cruz. Irmãos, é esse Senhor que nem a morte pôde detê-lo.
O que significa o seu problema diante dele? Nada, nada. Mas ele quer que você tire o foco do seu problema e coloque o foco nele. Por isso que nós vemos que a transformação acontece quando a nossa visão é completamente mudada. Porque Paulo caiu e a Bíblia diz que ele ficou cego e durante 3 dias ele não pôde ver. Essa transformação que o Espírito Santo está derramando sobre nós virá através dessa mudança de visão que Ele está derramando nessa noite. Você que só conseguia enxergar o seu problema, agora você vai fazer como Saulo, você vai enxergar o tamanho do seu Deus. Você vai enxergar o poder do seu Deus. Irmãos, isso é tão poderoso. Quando nós falamos o seu Deus, é porque de fato Ele é o seu Deus. Quando Jesus veio ao mundo, os hebreus tinham uma compreensão longínqua de Deus. Era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora Jesus está falando, é o vosso Pai. É alguém que não está distante, não é o Deus do vizinho da direita, não é o Deus do vizinho da esquerda, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. A visão de Saulo foi mudada, porque ele era um vaso útil para Deus. Imaginem, irmãos, que aquele homem era um perseguidor da igreja, mas agora, Atos 9,15, Jesus está falando, este é para mim um instrumento escolhido. Irmãos, não existe outra religião na face da terra que é poderosa para ensinar essa verdade, porque somente um Deus que morreu na cruz por nós, tem o poder de transformar a nossa natureza. É só o Evangelho que tem o poder de alcançar uma vida, irmãos, de alguém que era um assassino, e agora a história está dizendo que ele é um instrumento escolhido de Deus. Você que entrou aqui, talvez tenha algum tipo de acusação contra a sua vida, e o Espírito Santo está dizendo, você é para mim um instrumento escolhido, porque hoje Ele te transforma de dentro para fora. O conhecimento de Cristo, irmãos, traz sobre nós a transformação. Quem precisa de transformação nessa noite? Eu sou o primeiro da fila, irmãos. Eu preciso de transformação, mas isso aqui é um impacto da graça na nossa vida. Existe uma frase da história que diz, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Ele não te escolheu pelas suas habilidades, Ele não te escolheu por aquilo que você sabe ou não fazer, porque isso para Deus não significa nada. Ele pode pegar alguém, irmãos, que não tem prestígio nenhum e derramar bênçãos, dons, milagres, o seu Espírito Santo, mas Ele te escolheu pela graça. A graça é um presente que nós recebemos sem merecer. A graça é um presente que nós recebemos porque Ele enxergou em nós algo que nós não somos capazes de enxergar. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Glória a Deus por isso, Jesus. Em Tito 2,11 a Bíblia diz que essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Existe uma graça disponível para você. Antes que você nascesse, Deus já tinha um propósito na sua vida. Antes que você tivesse a compreensão do Evangelho, Ele já havia te escolhido desde o ventre da sua mãe. Porque a compreensão de Cristo muda a nossa história. Não importa quem você foi ontem, se hoje você entregar a sua vida para Jesus, Ele é poderoso para escrever uma nova história para você. Conhecimento de Cristo transforma a nossa vida. Quem pode glorificar Jesus por isso? E por último, o conhecimento de Cristo desperta o desejo de anunciar quem Ele é. Não há como, irmãos, nós sermos alcançados por esse Evangelho que é tão poderoso, que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e não manifestar isso. Essa mensagem ela é tão impactante, ela é tão poderosa, que quando ela entra, irmão, na sua vida, você não consegue guardar para si. Sabe quando você recebe aquela notícia, igual meu filho, Luiz, ele é muito eufórico. Ele é tomado por uma euforia tão grande, que quando você fala para ele assim, Luiz, esse aqui é um segredo, não pode contar, filho.
Quando chega alguém em casa, a primeira coisa que ele faz, pai, eu posso falar? Porque para ele que ainda é uma criança, para ele que ainda não tem um discernimento muito grande das coisas, e nem sabe o impacto de um segredo ou de uma notícia, ele não consegue guardar, aquilo causa nele uma euforia no seu interior. Da mesma sorte é o Evangelho. Se o Evangelho de Jesus realmente alcançou a sua vida, e você tem o conhecimento de Cristo, em você é despertado o desejo de anunciar quem Ele é. Vou ilustrar isso, João capítulo de número 4. Para encerrar, vou ilustrar isso. A Bíblia diz que Jesus estava sendo perseguido pelos fariseus, porque os fariseus procuravam matar Jesus, porque ele estava batizando mais pessoas do que eles. Embora Jesus mesmo não batizasse, a Bíblia deixa clara, mas sim os seus discípulos. E Jesus agora então sai da Judeia e vai para Galileia. Só que a Bíblia é sublinhada num detalhe dizendo: era necessário passar por Samaria. Os judeus odiavam tanto os samaritanos, porque eles misturaram a descendência de Abraão, que quando eles faziam esse trajeto da Judeia para Galileia, eles pegavam um barco, eles davam uma volta enorme pelo norte do Jordão, para passarem quilômetros de distância do território dos samaritanos. Mas Jesus tinha um propósito naquele dia, e a Bíblia diz que eles passaram em Samaria. Quando chegou lá, Jesus estava cansado do caminho, os seus discípulos haviam ido comprar comida, e ali uma mulher vai tirar água do poço por volta do meio-dia, um horário muito atípico. Quando aquela mulher chega lá, Jesus fala: mulher, dá-me de beber. E ela diz: como o Senhor, sendo pois judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? E a Bíblia dá um detalhe dizendo: os judeus não se comunicavam com o samaritano. E Jesus dá uma das declarações mais belas da Bíblia: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E isso causou um interesse naquela mulher, mas até aqui ela não estava entendendo. Ela disse: mas como assim? O Senhor tem água viva para me dar, se o poço é fundo, e o Senhor não tem com que tirar a água. E ele fala: mulher, qualquer que beber dessa água aqui tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Porque a água que Jesus tem para oferecer, ela é tão poderosa, que ela sacia a nossa sede, e a Bíblia diz que ele se torna uma fonte a jorrar a vida eterna. E aí ela ficou interessada, ela falou: então, me dá essa água aí, porque eu estou precisando, afinal de contas, eu vim buscar água aqui esse horário, porque ninguém pode me ver, as pessoas conhecem a minha história, eu sou uma mulher quase que prostituta, e eu estou tendo que viver nessa rotina cansativa, nesse sol causticante. Dá um pouquinho dessa água aí. E aí Jesus vai tocar num ponto crucial, porque a Bíblia diz que não há como se deitar vinho novo em odre velho. Não há como você receber o novo de Deus, se a sua estrutura não for modificada. Eu quero dessa água aí, Jesus, que negócio é esse? Falou: vai lá e chama o teu marido. Senhor, mas eu não tenho marido. Ele fala: ah, isso aí disseste bem, isso aí disseste com verdade, porque você já teve 5 maridos, e aquele que você tem também não é teu. A mulher ficou abismada com o que Jesus disse. Olha, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Mas só que Jesus não era o profeta. Jesus não era o profeta, ele era o Messias. E olha que coisa interessante: vejo que tu és profeta, Senhor. Os nossos pais adoraram nesses montes aqui, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. E Jesus diz: mulher, nem em Jerusalém, nem nesses montes, porque ali havia o monte Gerizim, e os samaritanos, pelo fato de não poderem subir em Jerusalém para adorar, eles adoravam no monte Gerizim, porque ali foi instaurada uma igreja dos samaritanos, e a bênção de Deus para o samaritano estava no poço que Jacó havia cavado, e no monte Gerizim onde estava o templo. Por isso que a mulher diz para Jesus: olha, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que cavou desse poço, bebendo dele próprio, os seus filhos e os seus gados? Jesus também era maior do que Jacó. Mulher, nem lá em Jerusalém e nem aqui, mas a hora vem e a hora é agora.
em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez essa dinâmica do procurar, mais uma vez essa dinâmica do encontrar. Imaginem, irmãos, Deus lá da terra procurando. Olha, eu estou vendo aquela minha filha ali, ela é fiel no trabalho, ela é obediente, ela respeita o chefe, isso me glorifica. Olha aquele irmão ali, o pastor colocou ele para fazer a tarefa que ninguém quer fazer, mas ele está sendo fiel naquilo que lhe cabe, sendo um adorador que não adora somente em espírito, mas também em verdade. Em espírito é fácil, é no culto, é quando você se arrepia, é quando o pastor pede para você levantar a mão, tem música, tem fundo musical, tem ambiente espiritual. Adorar em espírito é fácil, em verdade nem sempre. Em verdade é quando você está lá no mercado, a mulher dá o troco errado para você e você volta para devolver, porque não é teu. Adorar a Deus em verdade. A hora é agora e o Pai procura. E aí sabe o que ela diz? Senhor, o Messias vem. O conhecimento de Cristo nós estamos pregando, sim ou não? O Messias vem. A palavra Cristo é a mesma que Messias, só que é uma transliteração para o grego. Messias em hebraico, Cristo no grego, tá bom? Cristo é no grego, é o ungido de Deus, e Messias no hebraico. Ela disse em hebraico, o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus vira para ela, para uma mulher pecadora. Jesus não disse isso para Mateus, Jesus não disse isso para Pedro, Jesus não disse isso para João. Jesus vira para uma mulher prostituta e diz, sou eu mesmo quem fala com você. Ela teve um encontro com Jesus, ela bebeu dessa água agora, e sabe o que a Bíblia diz? Que gerou nela, despertou nela um desejo de anunciar o conhecimento de Cristo, do Filho de Deus, o conhecimento aprofundado de Jesus, daquele que nos salvou, daquele que nos deu algo que todo o dinheiro desse mundo não seria capaz de pagar, que é a nossa salvação e a nossa redenção. O conhecimento disso desperta o desejo em nós de anunciar. Você chega no trabalho, irmão, você vê aquela pessoa depressiva, você fala, eu não posso guardar, porque o mesmo Jesus que me lavou, vai lavar a vida dela também. Você conhece aquele cara no trabalho que está traindo a esposa, você senta com ele, ele não é crente, fala, irmão, vem cá, senta aqui. Jesus tem uma vida nova para você. Jesus quer restaurar o seu casamento. Você está vivendo uma vida de mentiras, mas existe uma verdade que deseja te alcançar, e você receberá uma vida plena. Porque eu não consigo guardar essa mensagem, ela é tão poderosa, ela transformou tanto a minha vida, que eu preciso anunciar. Foi isso que a mulher samaritana fez. A Bíblia diz que ela saiu correndo e anunciou para toda a cidade. E agora os homens vão até Jesus e começam a conversar com ele. Toda aquela cidade conheceu Jesus como Messias, porque o conhecimento dele desperta em nós o desejo de anunciar quem ele realmente é. Eu só não anuncio a respeito de Cristo se ele for para mim simplesmente uma satisfação financeira. Eu só não tenho o desejo de anunciar a Cristo quando ele é para mim simplesmente uma promoção no trabalho, quando ele é para mim uma porta aberta, quando ele é para mim uma autoajuda. Eu só não consigo anunciar a Cristo se eu não for impactado por essa mensagem no meu interior. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela recebeu algo que dinheiro no mundo não poderia dar para ela. Ela foi transformada de dentro para fora. E a Bíblia diz que agora eles não criam mais pelo testemunho da mulher, mas eles mesmos viram que ele era o Filho de Deus. E aí, para finalizar, os discípulos voltam. E aqui tem uma palavra profética para nós, e eu quero que você saia daqui com ela essa noite, amém? Pegue isso que eu vou falar, irmão, guarda no seu coração, porque é profético para um tempo de avivamento. Os discípulos voltam, e agora eles estão saindo da cidade. Os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, para um pouquinho para comer. Afinal de contas, nós fomos até a cidade comprar comida. Jesus vira para os discípulos e fala, ei, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O que é profético para você, meu irmão, é que não é tempo de parar, não. Não é tempo de se embaraçar com coisas triviais, porque enquanto você cuida da missão, Ele cuida de você. Enquanto você cuida do propósito, não vai faltar pão na sua mesa não, querido.
A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e consumar a sua obra. Vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita, e vem a palavra profética para nós. Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos e preparados para a colheita. Você pegou, irmão, que eu falei? Você não pegou não, senão esse glória aí, ó, uma palavra dessa, sabe o que Jesus está dizendo para nós? É só colher, é só acessar pela fé. Sabe por que os cabeçudos dos discípulos não acessaram? Porque eles estavam preocupados com o pão que perece. Jesus está falando sobre o pão que não perece. Jesus está falando sobre o propósito eterno. Jesus está falando sobre as coisas sobrenaturais. Jesus está falando sobre portas sobrenaturais abertas, e isso está disponível para nós nessa noite. Deus está falando para você, meu irmão, levanta os olhos e contemple aquilo que já está preparado para você. Desde o dia que o Senhor criou o homem, antes de colocar o homem no jardim que foi plantado no Éden, Deus já havia criado todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Por que você anda tão desesperado por questões financeiras? Por que você anda tão ansioso pelo dia de amanhã? Se quando Deus criou o homem já estava tudo preparado. Deus colocou o homem no jardim e disse para ele, pode colher, porque a terra já está pronta, já está tudo preparado. Ou seja, Deus não vai te dar uma missão sem que antes Ele tenha te dado a provisão. Eu vou repetir que essa aqui pode ir até para o Instagram. Deus não vai te dar uma missão sem que antes Ele já tenha te dado a provisão. O que você precisa fazer é levantar seu olho, irmão. Levanta os olhos e vejam, os campos já estão brancos e preparados para a colheita. Isso é profético para esse culto hoje. Você vai sair daqui tendo o desejo de anunciar, irmão, o desejo de anunciar quem Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, e essa mensagem é tão poderosa, que ela vai trazer aquele seu vizinho que está distanciado. Essa mensagem é tão poderosa, que ela vai trazer aquele seu parente que estava com o coração endurecido, porque nós só derramamos aquilo que nós temos, e nós estamos saindo daqui nessa noite impactados pela palavra de Deus. Fique de pé nessa noite, por gentileza.